Olá, tudo bom? Hoje estamos com um amigo meu que é realmente extremadamente interessante. O nome dele é Delmar Brizo. Ele é investidor, ele trabalha como anjo investidor e, ao mesmo tempo, também é Head Brasil da Gênesis Global, na parte de vendas. Tudo bom, Delmar? Como você está, meu amigo? Olá, Garay, tudo bem? Um grande prazer estar contigo. Uma honra poder falar com Prazer aqui é você. tudo meu amigo. Bom, Delmar, vamos começar falando um pouquinho de você. Uma das coisas que mais me chama a atenção é a tua enorme diversificação em quanto a atividades. Você trabalha como Head Brasil de vendas da Gênesis Global, que é uma empresa dedicada a investimentos. Agora você vai nos contar. Você é um investidor, você também é anjo investidor, você tem várias startups nas quais você está ajudando de várias maneiras, como investidor, como mentor, como orientador. Conta um pouco para nossos assinantes quem é Delmar e como consegue se diversificar de uma forma tão grande para atingir tantas atividades. Bom, Gustavo, acho que o primeiro ponto é um Delmar com vontade de aprender, acima de tudo, né, de estar vivo no mercado, de querer entender esse mercado, de sempre ter as melhores fontes de informação, de quem sofreu muito durante a pandemia, de quem entendeu realmente o que faz a diferença são ter pessoas qualificadas do lado, ter a importância de você também poder ajudar. E cada papel trouxe um peso diferente, desde você poder diversificar teus investimentos, né? Eu estava um pouco cansado do mundo corporativo, mas cansado no sentido de ver os acionistas das grandes empresas ganhando muita grana e você ali como assalariado até então remando um barco que você amava, mas não na velocidade que você via os teus frutos crescerem, né? E todo mundo, quando você tem objetivos maiores, depois que você tem uma família, filhos, né? E as coisas foram acontecendo, né? No primeiro ponto que você comentou, tenho a Genesis, né? Que é uma empresa global, que hoje já com o Series C remete ao modelo de ter uma participação no Brasil super importante, né, na construção de novas empresas, né, desenvolvimento de novos bancos. Ela é fundamental para que se possa criar dentro do conceito de low code novas estruturas, principalmente na parte de mercado de capitais. Me trouxe uma base muito grande para poder aprender sobre tudo na questão de linguagem, a questão de arquiteturas nos diversos formatos possíveis, e completou com todos esses 22 anos de multinacionais que eu tinha. Os steps anteriores, né, tanto para a parte de investidor anjo, já era uma fonte que eu tinha olhado com profundidade, justamente para poder investir um dinheiro que antes estava muito volátil, né, em termos de mercado de ações, que eu saí. E aí comecei a aplicar esse dinheiro até por conta de estudos, né? Falei, vou colocar em pequenas frações em empresas que estavam antes numa visão com chamadas de pequenas incubações, né? Eu já tinha uma visão muito das big techs, e aí comecei a me inteirar do assunto e acabei sendo chamado por um amigo ou outro, até por uma questão de conhecimento, para prestar uma ajuda, e essa ajuda se tornou aos poucos acabou se tornando mais sazonal, mais frequente, e acabou que eu acabei dando aula, né? Das aulas foram vindo as consultorias, e das consultorias as mentorias programadas, as quais eu até
pus dinheiro, né? Hoje eu tenho participação em 5 startups. Destas, eu agora já direciono da fase de incubação para a parte de aceleração, que é uma fase um pouco mais direcionada para a linha de negócio, né? Eu imagino que neste momento aqueles assinantes, aquelas pessoas que estão assistindo este vídeo, devem estar pensando: puxa, eu queria ser investidor, toda a minha vida eu gostei, isso é charmoso, é interessante. Como se escolhe uma startup? Como você escolheu suas startups? Pergunta interessantíssima, Gustavo, porque o caminho ele é super espinhoso, até para não falar outras palavras mais delicadas, né? Porque não existe caminho sem dor em relação a todo esse tempo. Acho que a primeira questão não existe dentro dessa fase de relação ao mercado. Você tem que ser muito paciente, né? Você tem que saber qual é o teu papel dentro de um time, de um todo, saber escolher as pessoas com quem você vai compartilhar o conhecimento e trabalhar muito bem, né? Mesmo que se você tenha pouco dinheiro, saber aplicar com eficácia esse teu pouco dinheiro dentro de um cenário, né? Sem medo de ser feliz. Eu acho que saber ter representatividade em relação ao teu tamanho é super importante, sem, eu quero ser bilionário da noite para o dia, né? Vejo exemplos do Florian, não! Mas eu vejo muita gente colocando os pés pelas mãos, acho que querendo ser muito agressivo e olhando cenários que não condiz com a realidade, e aí, de certa forma, se torna infeliz, ou até mesmo ele passa da fase de incubação para uma aceleração, e até com boas ideias, mas vendem muito rápido, né? Se desfazem muito rápido de um projeto e não se divertem, né? Porque na melhor fase dessa startup, eles acabam rifando ela e não definindo realmente ou qualificando em números ela para vender essa ideia de uma forma estruturada para o mercado, né? Hoje, de duas formas: ou você vai comprar, né, uma carteira, ou você vai comprar já consolidada, né, ou você vai comprar uma ideia, né, como um ativo, né? Ativo tem um peso super importante, né, um software, né, ou senão você vai comprar serviço, que aí é muito mais complicado, né? O valuation disso ele é bem mais complexo, né? Dependendo da indústria que você estiver, não tenha dúvida que é extremamente difícil você passar num crivo, de 1 em 1 milhão em uma que você, né, 1 em 1 milhão que sai uma boa ideia, né? Então, para você ser uma unicórnio, digamos assim, hoje no Brasil, é bem complicado, né? E, enfim, eu tive o prazer de trabalhar em um dos pilares, estudar em um dos pilares que sempre foi de tecnologia, que é o motor, desde 1930, nas primeiras revoluções industriais, né? Ele sempre mandou em tudo que a gente entende como como inovação no mercado, né? Então esse é um ponto preponderante, né, quando a gente fala em mudança nas indústrias, né? E isso é super importante, né? Você sempre está um passo à frente das mudanças que vão acontecer no mercado. Simplificando, porque o sentido deste canal é mostrar de uma forma prática para aqueles que estão assistindo vídeos como conseguir chegar a fazer aquilo que querem. Virar CEOs na vida corporativa, transitar um caminho, ser isto, aquilo ou outro. E um dos temas que pouco se conversa, ou que pouco se mostra na internet e em YouTube, claro, é o negócio de como se faz para ser investidor anjo. Então, eu vou simplificar um pouquinho aqui o ser investidor, que
está tendo a guia do Delmar, que é um cara experimentado, que é um cara que já sabe como fazer as coisas. Então, a primeira pergunta que eu, ser investidor, ser futuro investidor, gostaria de te fazer é: qual é a indústria melhor para investir neste momento em uma startup? É tecnologia? É alimento? É desenvolvimento de aplicativos? Qual seria, Delmar? Outra pergunta complicada, né? Você vai me deixar aqui numa situação bem difícil para responder, mas vou jogar você é sem um cara papas na muito língua. experimentado. E muito bem sucedido. Eu espero que temos muitos jovens aí e pessoas que possam assistir, até mesmo colocar em comentários depois, né? Claro. Eu aprendi ao longo da minha vida e até de grandes relacionamentos em volta ao mundo, né? Nos 4 continentes, né? Que o melhor investimento ele é sempre galgado em cima do bom conhecimento, né? Então, a melhor forma de você ter esse tripé em relação a você não errar você ter uma maturidade, né, em relação às informações, né? Por que a maioria das pessoas agora, nesse determinado momento no Brasil, estão tomando definições e ações por commodity e que vem a derivativos? Porque está acontecendo uma guerra do outro lado do mundo, porque está acontecendo uma certa tendência de inflação que vai culminar em uma recessão no mercado norte-americano. Então, assim, existe uma questão de leitura de mercado. A gente sabe que tem um período de eleição dentro de 2022 para 2023, mas o mercado ele não perdoa, né, quem não tem conhecimento disso, né? Então, para pequenos investimentos, né, obviamente, se você vai tomar a decisão entre fazer investimento pequeno ou se você vai ser um comprador de ações a quem já tem capital aberto, né, são 2 coisas diferentes, né? Mas estar com profundidade e saber do que está acontecendo é o primeiro passo para você tomar uma decisão bem feita, né? Deixar o teu dinheiro dormindo, né, numa poupança ou num investimento a médio prazo, isso é horroroso, né? Olhando hoje as condições que o mercado financeiro brasileiro estava acostumado a dar, né? É uma coisa absolutamente... assim, chamar nos chamavam de burros há muito tempo, né? A gente aceitava isso por uma condição alienada, né? A gente tinha muita opção boa que não nos era proporcionada. Agora, com a abertura de mercado um pouco mais agressiva, o Brasil começa a tomar par disso e vão ter mais outras coisas que vão vir, né? Como a questão de um mercado tokenizado, de outras ações que vão nos deixar absolutamente abertos a essa proporção de fazer negócio em tempo real com outros países, né? Então, começa um novo game. Welcome. Outra pergunta, Delmar. Eu que estou começando nisto, né? De que valores eu preciso falar? Eu tenho R$5.000 guardados. Eu posso ser investidor? Eu tenho 20 mil. Eu tenho 100 mil. Tem uma quantia mínima que seja plausível para começar a ser investidor? Porque quando falamos, por exemplo, de unicórnios, futuros unicórnios, de startups, estamos falando também de quanto tempo, quanto dinheiro eu preciso investir e quanto tempo esse dinheiro deverá ficar investido para me dar algum tipo de retorno. Fantástico. Não, acho que assim, primeiro ponto, você precisa criar a tua mentalidade de investidor. Independente do tamanho da tua carteira, você pode começar imediatamente, com o menor custo possível, escolher
o teu agente financeiro que te proporcione essa criação. Existem uns que não te cobram, inclusive, taxa alguma, e mesmo assim você pode fazer essa gestão, obviamente com todo cuidado. Você não vai se aventurar agora e de um dia para a noite se portar como ou se qualificar como um agressivo, querendo multiplicar o teu dinheiro. Eu acho que o mais importante é você saber que você tem contas para pagar e que você tem que preservar o que você ganha. Então, acho que a primeira leitura de um bom investidor é saber que existe a necessidade de sobra de um dinheiro, esse dinheiro tem que ser aplicado, e que as somas de poucos, no final, se faz o muito, e que toda essa leitura, com bons estudos e olhando outros mercados, você pode estar sendo um disruptivo, no sentido de ser na contramão, né? E por isso que eu falo, o estudo faz a diferença, né, entre esses valores, né? Então, esse é o momento, né? Agora, a gente está vivendo, para alguns gurus do mercado, em algum tempo, a gente não sabe quanto, né? Uma queda do conceito de Wall Street, né? A gente não sabe quando isso vai vir, mas para um mercado que provavelmente vai vir para um novo modelo que não vai dormir, vai ser centralizado. E aí, hoje nós temos um follow the sun, né? Ou seja, o mercado Ásia e Pacífico que fecha, né? Vem as informações, aí ele acaba abrindo no Ocidente, e a gente acaba até seguindo um pouco dessa leitura para se valer sobre o que vai acontecer aqui nas Américas, né, para depois seguir isso e ter uma certa tendência, mas no futuro a ideia é que você tenha um único mercado girando, e quem quiser, dentro desses diversos países, faça uma operação e no momento certo vai ter a sua abertura de operação e se plugar, né? A gente volta para algo muito mais moderno, e a tecnologia já está aí e dá condições para isso, né? Vai exigir muito mais em termos de criptografia e segurança, mas, por outro lado, vai dar muito mais condição de uma operação 24/7, ou seja, um mercado que não vai dormir mais. Então, se você vai operar com $5 ou R$5, it doesn't matter, isso não importa. Importa sim você ter conhecimento do que você vai fazer. Você e eu estamos acostumados a falar de grandes investimentos, de stock exchange, de bolsa de comércio. Mas tem muitas pessoas que estão começando, Telmar. Então, Cecinho vendeu o carro porque agora está haciendo home office y no precisa de más nada. Cecinho vendió su carro en R$30.000. Esos R$30.000 que están sobrando, entonces ya explicó que no es para pegar un salario e investir y tirar antes de los 30 días porque te que pagar contas. Está fantástico. Esos R$30.000 do Cecinho, es mejor investir en bolsa, en acciones, en blue chips, en acciones seguras. ¿Es bueno investir eso en una startup? ¿Cuánto tiempo demora un payback en una startup? Es caso hipotético, solo para que eles tenham uma ideia. Não vão te cobrar por isso, não se preocupe. Se você já trabalha na área e se você tem já a intenção de trabalhar até como fazer um investimento, né, numa startup e trabalhar, né, com um contrato de vesting também, né, como a gente chama de smart money, né, você vai tirar um prolabore depois do segundo ano, com sorte, né, os primeiros 2 anos são muito difíceis, né? A montagem de um plano de negócio, de um canvas, ele é bem delicado. Tem muita gente que acha que a montagem simplesmente da ideia é o suficiente.
quando a gente entende a questão de impostos, você leva a primeira grande porrada na cabeça, porque vê que o Brasil é uma zona, desculpe a palavra, né? Mas é verdade. É o que temos que falar. Não, tudo joga contra, né? Quando você vê planos de trazer grandes talentos, né? Quando eu falei a palavra veste, né? Eu tenho feito muito convites para grandes colegas, né? Eu não chamo mais nenhum convidado ou até mesmo funcionário, né? São todos colegas, porque cada um tem sua fatia de responsabilidade depois que vai acabar entrando, né? Uhum. E hoje o mais difícil é você ter um talento dentro de um programa destes, né? A ideia é que você realmente faça com que cada pessoa dentro de uma importância faça parte de um time e essa você consiga reter. Óbvio que é difícil você controlar, né? Acho que depois da primeira rodada, quando a empresa tiver um valuation alto, aí você realmente tem um outro tipo de discussão, mas aí é a discussão boa que eu quero ter, né? A dor de cabeça boa que quando a empresa vale alguns bilhões, e aí você vai discutir um rateio muito mais agressivo, né? Entre sócios e alguns sócios minoritários do que no momento que você está trazendo umas pessoas e fala assim, cara, vem, porque essa empresa também, por mais pequena que sejam esses percentuais de ações, mas ela também é tua, ela não é só minha, né? Então, acho que ao longo desses 20 e poucos anos em empresas multinacionais me fez repensar a questão de trabalhar em time e saber o peso disso. Eu também devo muito aos líderes com quem eu trabalhei. Eu vejo muito o tipo de projeto ao qual você também acaba passando, Garay, em relação à qualidade da mentoração em relação às outras pessoas. Isso é super importante. Qualificar as pessoas para realmente serem líderes e não simplesmente estarem ali para puxar uma nota de dinheiro e atrás disso vem um monte de gente pendurada, porque isso é sazonal, isso acaba. Então, o momento é agora. O Brasil está enfrentando uma transformação, né, além da transformação moral que a gente tem agora em relação a uma questão de Brasil, né, de redefinição política, né, a gente tem um cenário de business super, hiper favorável, né, como nunca tivemos, talvez até desde o descobrimento do Brasil, eu falo. E para jovens investidores, uma qualificação em língua, uma qualificação em todo esse mapa, né, de accountability, imposto e tudo mais, todo mundo está de olho no Brasil. Então, assim, te falo que não precisa ir para fora do Brasil, acho que é só organizar isso e receber toda a demanda de gente, de gringos que vão vir para cá, e serão muitos, e é se preparar porque vem coisa boa aí. O Cecinha já tem uma ideia bem clara. Sabe que pode investir seus 30 mil reais, sabe que deverá esperar um retorno só de aqui a 2 anos ou um pouco mais, se investir em uma startup. Onde que o Cecinho consegue ter uma ideia de conhecimento antes de começar a fazer esses investimentos? Porque Cecinho não é da área de investimentos. Cecinho trabalha numa empresa de laticínios. Então, não faz a menor ideia. Qual é a melhor opção? Tem um monte de cursos aí que estão dando neste momento. Você acha isso interessante? Sim, sim, sim. O mercado de capitais ele tem várias derivações, né? Eu tenho vários amigos que trabalham até mesmo na Bolsa de Valores, na B3, que entra na parte de registros. Hoje, se você procurar na internet, você vai encontrar vários modelos, né, de certificações, né, para você começar e como investir, né? Então, você pode iniciar por isso, né, até de montar a tua carteira própria, né, seja ela na mínima condição possível, né, desde procurar um agente que não vai te cobrar uma taxa de administração, até você poder fazer uma diversificação em relação às tuas cotas, até você realmente começar depois a estudar para você ser realmente
um expert no assunto, né? Ser um SMI no futuro, né? Para você seguir carreira em relação a isso, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho que lidar com os traders, eu tenho que lidar com diretores de banco, para explicar para eles por que da modernização, por que os legados precisam ser implodidos e processos têm que ser refeitos dentro de novas regras que o Banco Central impõe, ou porque o modelo offshore ele está simplesmente sendo requalificado e ele precisa de muita gente com visão e qualificação para esse mercado internacional. O onshore ele é mais regulado, né? Ele tem muito mais regras em relação à questão Brasil, e que exige muito mais questões de compliance, de regras, né? Porque entram nas questões de CVM, de regras internas, né? Por outro lado, você já não tem tanto volume de dinheiro, você tem um ticket muito mais baixo aqui, né, dentro do Brasil, mas absolutamente é um mercado que ele vem crescendo ao longo do tempo, né? Você tem um retail que tem muito produto. O Brasil, de forma geral, em termos de setor bancário, ele sempre teve muito produto, né? Diferente do resto do mundo. O que dificulta até, muitas vezes, uma certa leitura, quando você olha para o Brasil, em relação ao resto do mundo, né? Mas o mercado brasileiro de finanças ele é muito, muito maduro, né? Ele tem já um histórico super positivo, né? E agora, recentemente, o próprio Banco Central começa a operar em relação à questão de criptomoedas também, né? Então, isso é uma demonstração de que a gente realmente está na vanguarda e que abre um cenário super positivo para quem realmente quer fazer investimentos do curto prazo ao longo prazo, que é onde eu recomendo, né? Você sempre tem uma visão longo prazo. Curto prazo é esse investimento de risco. Delmar, você falava sobre um momento excepcional do Brasil para investir. Existe insegurança jurídica no Brasil? Um ponto... Para o investidor, não estou falando, claro, tá. Para investidor, acho que de forma geral para todo mundo, né? A gente vem no Brasil batendo numa tecla há muito tempo, né? A gente fala de um grande país, em extensões territoriais de um continente, né? Com 27 estados, com legislações distintas, né? A gente tem uma Constituição que muitas vezes não, ela já está obsoleta, né? Se a gente olhar todo o histórico dela, sobre o que a gente herdou desde a primeira cópia, né, em relação ao modelo americano que a gente fez, né? As capitanias hereditárias, a toda essa revolução entre modelos jurídicos, e o que a gente leva para debaixo de um modelo, quando a gente traz multinacionais para cá. Eu já trouxe 2 empresas para o Brasil, né? Além de você fazer a paridade da moeda e todo o accountability, né, que você define no final que sobra para você remeter lucro para os investidores, é a segurança desse dinheiro. Tudo bem que ele tem uma volatilidade na moeda, a gente consegue remeter lucro para fora, né? Outros países têm até regras para você colocar esse dinheiro para fora. Por exemplo, eu só posso colocar esse dinheiro depois de 2 anos de investimento no Brasil. Aqui não, a gente tem uma liberdade muito maior. Mas, por outro lado, se eu tenho uma discussão jurídica sobre algum tipo de penalidade, algum tipo de multa trabalhista, alguma coisa, eu fico à mercê de uma legislação absolutamente que não se pode questionar,
que não se pode, eu não sei qual é a interpretação em última instância, né? Ou seja, ela pode ser ao Supremo ter várias interpretações, então isso tudo torna o Brasil um país simplesmente irreconhecível, né, ou imponderável num determinado aspecto, né? E para quem faz grandes investimentos, né, principalmente em infraestrutura, que levam grandes bolsas principalmente na atividade meio, né? Não vou dizer atividade fim, mas atividade meio, né, que é a industrialização, é o que realmente leva mais tempo e traz mais dinheiro para dentro do país. Isso é super importante e acaba não vindo, né? Então a gente tem, né, um ponto de extrativismo, né, das commodities que eu falei até então, que geram alguns outros grandes variações aí, grandes exportações, mas ele alimenta o curto prazo, né? O médio e longo prazo a gente tem um grande problema e isso só viria com consolidações de leis e um jurídico muito mais forte.